Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com cinco componentes aqui de caixa e um deles possui essa imagem aqui com o texto 150x 150. Isso aqui são as dimensões da imagem. É uma imagem 150 pixels por 150 pixels. Mas a parte iterativa aqui da nossa página é que se eu clicar aqui nessa imagem e arrastar, segurando com o mouse, eu posso transferir essa imagem, eu posso transferir esse elemento para outra caixa. E se eu soltar em cima de uma delas, essa imagem ela é transferida, ela é arrastada e soltada entre as caixas aqui. E, portanto, é esse projeto que vai nos ensinar como trabalhar com esses eventos de arrastar, de soltar, de passar com um elemento em cima de outro elemento, como, por exemplo, quando a gente faz dessa maneira aqui, e aí o elemento que a gente está passando outro elemento por cima, fica com o fundo preto e a borda tracejada, né? A gente vai aprender a trabalhar com esses eventos nesse tutorial que começa agora. Para começar esse projeto, tem aqui o meu editor de códigos, que é o VS Code. Eu vou criar aqui um arquivo dentro da pasta que eu tenho aqui, chamada arrastar e soltar. É dentro dessa pasta que nós vamos criar o nosso projeto. Vou criar um arquivo chamado index.html. Vou digitar ponto de exclamação, apertar Enter, que aí o VS Code vai me oferecer essa estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo arrastar e soltar. E aí, aqui dentro do body, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar 5 divs com a classe caixa. Portanto, eu vou criar aqui 5 divs com a classe caixa. Vou copiar essa linha aqui e vou colar 4 vezes. E aí, dentro dessa primeira div aqui, eu vou ter uma segunda div com a classe preenchido e com o atributo draggable. A palavra draggable em inglês significa arrastável. E draggable é o atributo de elementos HTML que determina se aquele elemento ele é arrastável ou não. Se o usuário tem a capacidade de, com o ponteiro do mouse, clicar segurar o clique no elemento e arrastar ele, né? E aí eu vou definir essa propriedade com o valor true, que significa verdadeiro em inglês. Portanto, esses são os elementos que nós precisamos. Eu vou criar aqui um segundo arquivo chamado estilo.css. E aí, para os estilos dessa página, nós teremos o seguinte. Primeiramente, eu vou selecionar todos os elementos e vou definir box sizing. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ativar a minha extensão Live Server para a gente poder ver esses estilos sendo aplicados gradativamente. Eu vou copiar aqui o endereço, vou abrir aqui no meu outro navegador. É aqui, ó. Vou abrir aqui no navegador. E aí, nada está aparecendo ainda, mas é porque a gente não tem conteúdo aqui, né? A gente tem os elementos nós temos os elementos, mas não tem nenhum conteúdo de texto dentro deles. Por isso que não aparece nada ali. Mas aí, aqui no CSS, eu vou definir aqui, ó, border box para todos os elementos. Para o corpo da página, e deixa eu diminuir aqui a largura do meu editor de código. Para o corpo da página, eu quero background, que é o fundo, né? Igual a essa cor aqui, ó, steel blue, que é um azul, que é esse tom aqui de azul. E aí, se eu salvar, nós não vemos nada ainda, mas aí se eu definir a altura do body como sendo 100% a altura da tela do usuário, então nesse caso eu salvei o arquivo, a gente não vê nada aqui azul ainda, mas é porque eu não conectei o arquivo estilo.css com o nosso arquivo index.html. Portanto, aqui na seção head eu vou criar uma tag link para linkar, para conectar esse arquivo que possui relação stylesheet, cujo nome é estilo.css. Vou salvar. E agora nós vemos o body, né, que é o corpo da página, com o fundo dessa cor aqui e com a altura igual a 100% a altura da tela do usuário. E aí eu vou definir aqui, ó, modo de exibição
vai ser flexível. Alinhar itens, eu quero que seja centro. Justificar conteúdo, eu quero que seja centro. Transbordamento de conteúdo, eu quero que seja escondido. E margem, eu quero que seja 0. Quando a gente salvar esse arquivo, a gente não vai ver, não vai ter muita alteração aqui, né? Que eu deixo salvar. Não vai ter alteração aqui, a gente só perdeu a barra aqui de rolar por conta da propriedade overflow hidden. E essas propriedades aqui referentes ao modo de exibição dos itens filhos, a gente não vê ainda porque a gente precisa estilizar esses elementos filhos, né? Que no caso são os elementos com a classe caixa. E aí, para esses elementos, eu vou definir altura igual a 150 pixels, largura igual a 150 pixels, margem igual a 10 pixels em todos os lados, borda eu quero uma borda de 3 pixels de largura, sólida e de cor preta, e o fundo eu quero que seja branco. Vou salvar, e aí agora nós temos essas 5 caixas com dimensões 150 por 150, que é o que a gente definiu aqui, a não ser que a largura da tela do usuário não tenha espaço suficiente. Então, nesse caso, elas vão perder um pouco de largura, mas se a tela tiver dimensão suficiente, ela exibe essas 5 caixas com as dimensões que a gente especificou aqui, né? E aí, eu vou definir aqui uma segunda classe, que é a classe preenchido, que vai ser igual a... Aí eu vou definir aqui, ó, background image, imagem de fundo, vai ser igual a... Eu vou passar aqui a função URL, passando o endereço da imagem que nós queremos, que é esse endereço aqui, ó. E eu posso até mesmo pegar esse endereço aqui e visitar no meu navegador. Aí a gente vai ver que é essa imagem aqui, né? Eu vou salvar. E aí nós vemos agora... deveria aparecer aqui, ó, que é onde está o elemento com a classe preenchido. Mas deixa eu definir aqui, por exemplo, altura, height, igual a 145 pixels, largura, width, igual a 145 pixels. E aí, quando eu salvar com essas propriedades definidas, nós poderemos ver a imagem aqui. Agora ela tem altura e largura. E aí eu vou definir também o cursor igual a ponteiro, para quando o mouse estiver em cima da imagem, ele ficar em modo ponteiro. Em seguida, a gente vai ter as seguintes classes que não foram utilizadas ainda no nosso código HTML. Eu vou ter uma classe chamada segurar, que vai ter borda sólida, 5 pixels, e vai ser essa cor aqui, que é um cinza. E eu vou ter essa outra classe aqui, chamada sobreposto, que vai ter cor de fundo, background color, igual a esse cinza aqui mais escuro. Cor da borda vai ser branco. E estilo da borda, border style, vai ser dashed, que significa tracejado. Dashed significa tracejado. E no caso aqui, essa classe sobreposto, ela vai ser utilizada para quando a imagem aqui estiver sendo arrastada e ela estiver em cima de alguma caixa aqui. E aí a caixa que ela estiver em cima vai receber essa classe aqui chamada sobreposto, que vai fazer com que o fundo da caixa fique cinza escuro e vai fazer com que a borda fique tracejada quando a gente estiver com a imagem em cima, para indicar que aquela caixa pode receber a imagem, né? Que nós podemos soltar a imagem em cima daquela caixa. E por fim, eu vou definir aqui, ó, @media, largura máxima, max width, 800 pixels, ou seja, quando o dispositivo do usuário tiver até 800 pixels, eu vou definir aqui no body flex direction igual a coluna. Isso vai fazer com que em telas menores que 800 pixels a direção da exibição flexível aqui das caixas fique em forma de coluna, né? Nós estamos aplicando isso no body
o body que possui as caixas. Deixa eu salvar isso aqui. E aí se eu diminuir aqui, ó, a gente vai ver essa regra de estilo sendo aplicada. Portanto, nós temos agora as nossas regras de estilo, mas se eu arrastar aqui a imagem, nada acontece, né? Nós precisamos escrever o código JavaScript que vai tornar essa página dinâmica. Eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí, eu quero selecionar alguns elementos aqui, né? Eu quero selecionar a imagem, né, que possui a classe preenchido. Eu quero selecionar as caixas. E eu quero selecionar também o body, né, que é o corpo da página. Portanto, vamos fazer isso. Document.querySelector. Eu quero selecionar o primeiro elemento com a classe preenchido, que é só um elemento que tem essa classe, né? E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada preenchido. Em seguida, eu vou utilizar o método querySelectorAll para selecionar todos os elementos com a classe caixa. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada caixas. E eu vou selecionar a propriedade body do objeto document. Essa propriedade body do objeto document representa esse elemento aqui, ó. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada corpo. É o corpo da página. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos pensar comigo. Para a gente detectar que... Para a gente criar a funcionalidade de arrastar e soltar, para a gente poder mover essa imagem aqui, existem vários eventos que nós precisamos detectar. Um deles é o início do arraste, o início do arrastamento da imagem. Então, quando eu clico aqui com o mouse, seguro e movo o mouse, você vê que a imagem ela arrasta, né? Isso porque nós temos aqui o atributo draggable, igual a verdadeiro, né? Então, tem esse evento, né, de início do arraste. Tem o evento de finalizar o arraste, que é quando a gente solta, né, quando a gente para de segurar o clique do mouse, né? E aí, no caso, é o evento de fim de arraste. A gente tem o evento de encostar um elemento no outro durante o arraste. Então, se eu tô segurando aqui essa imagem, né, e ela toca em outro elemento, esse acontecimento, né, de arrastar por cima é um evento também. Quando eu paro de sobrepor um elemento em cima de outro, também é um evento. E quando eu solto, também é um evento. Então serão todos esses eventos que nós vamos ter que lidar. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou selecionar o corpo da página. E aí... peraí, deixa eu conectar primeiro. Deixa eu conectar primeiro esse arquivo script com o meu arquivo HTML, que é algo que eu não fiz ainda, né? Portanto, aqui no arquivo HTML eu vou criar uma tag script especificando o atributo src igual a script.js, que é o arquivo que nós queremos conectar. E aí aqui, deixa eu imprimir no terminal a constante corpo. Só para garantir que o nosso código está funcionando, eu vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. E aqui na aba console, nós podemos ver que o body foi impresso, né? que é o corpo. Né? E aí o que nós queremos fazer é o seguinte, eu vou acessar esse corpo através do método addEventListener. Eu vou detectar o evento dragStart. A palavra drag em inglês significa arrastar. Drag significa arrastar. Start significa início. Drag start é o evento que é disparado quando o elemento é arrastado. E aí,
Esse é o primeiro argumento para o método addEventListener. O segundo argumento é a função que eu quero chamar. E aí, essa função, eu vou chamar ela de iniciar arrasto. Essa função ainda não existe, vamos criar ela. Aqui embaixo na linha 7, eu vou escrever function iniciar arrasto. E aí aqui, vamos fazer o seguinte. A forma, se vocês assistiram outros tutoriais desse curso, você se lembra que o método addEventListener, ele passa automaticamente para a função que vai ser executada quando o evento for detectado. Ela passa o próprio evento para a função. Portanto, aqui nos parênteses eu tenho acesso ao evento, que eu vou chamar de evento. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos só imprimir aqui no console, só para garantir que esse evento dragStart está sendo detectado. Eu vou salvar esse arquivo, vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. Aqui no console eu vou expandir aqui, vou dar um zoom, e aí quando eu começar a arrastar esse elemento, nós vemos que o evento dragStart foi detectado, ele foi impresso aqui, ó. É um objeto evento, é um objeto dragEvent com algumas propriedades relevantes. E aí nós temos aqui, por exemplo, a propriedade... Nós temos aqui, por exemplo, a propriedade target, que representa o elemento que disparou o evento. E aí esse elemento é o elemento div com a classe preenchido, que é o elemento aqui com a imagem, né? E aí o que nós queremos fazer é o seguinte. Quando o usuário iniciar uma ação de arraste, né? Nós queremos checar o seguinte. Nós queremos adicionar ao elemento preenchido, que é essa imagem aqui. Nós queremos adicionar a classe segurar, que é essa classe aqui, ó, que adiciona uma borda de 5 pixels e cinza e sólida. Então vamos fazer isso. Aqui dentro, o evento ele tem essa... Bem, nós temos acesso aqui ao elemento preenchido que a gente selecionou na linha 1. Então vamos fazer isso, preenchido. E aí eu vou acessar a propriedade className e vou concatenar uma string que vai começar com espaço e segurar. É segurar? Segurar, isso. E aí isso aqui vai adicionar, vai concatenar essa string aqui ao nome de classe do elemento, né? Ao atributo class. Eu vou salvar esse arquivo e aí quando eu começar a arrastar aqui, nós vemos que, se você reparar, essa imagem aqui que eu estou arrastando, ela possui ali uma borda cinza com 5 pixels de largura. Se eu mudar para vermelho, vocês vão ver que... Espera aí. Ah, tá. No caso aqui, ficou vermelho aqui porque a gente já arrastou uma vez, né? Se a gente recarregar aqui, volta para a cor normal, e aí se eu arrastar, ela fica vermelho. No caso, o elemento que está arrastando fica vermelho, mas na origem ali, no elemento origem, tanto a imagem permanece quanto a borda vermelha. Então a gente quer corrigir isso. Então vamos corrigir isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Depois que a gente adicionar a classe segurar a imagem aqui, eu vou definir um temporizador. E aí, a função ela vai executar o seguinte. Ela vai definir a propriedade className do elemento preenchido
que nós acabamos de alterar, de alterar aqui, né, na linha 8, aqui na linha 9 nós vamos alterar de novo. A gente vai definir como sendo a string invisível. E a gente quer ativar esse temporizador depois de 0 milissegundos. E basicamente, o que essa linha de código aqui vai fazer vai ser o seguinte. Deixa eu salvar aqui. E deixa eu fazer a ação de arraste. Agora nós temos a borda vermelha aqui na imagem que a gente está arrastando, mas a gente não tem ela aqui na origem. Deixa eu atualizar a página de novo. Deixa eu atualizar a página para demonstrar de novo. Repara só. Quando eu começar a arrastar essa imagem aqui, esse elemento, o evento drag start vai ser detectado, a função iniciar arrasto vai ser chamada, e aí na linha 8 eu estou adicionando a classe segurar a esse elemento aqui preenchido, que é a imagem, né? Que é essa classe aqui, ó, que tem a borda vermelha. E aí, em seguida, eu estou definindo um temporizador utilizando o método setTimeout. Esse temporizador, essa função, é uma linha bem simples. Ela só está definindo a classe do elemento preenchido como sendo invisível, que é uma classe que nós temos aqui. Tem aqui? Não tem aqui, mas tudo bem. Essa classe, essa classe a gente não vai utilizar mesmo, mas aqui no caso a gente não está adicionando uma classe extra, né? A gente está redefinindo, a gente está descartando as classes que estavam antes, que inclui a classe segurar, e estamos definindo como sendo essa classe aqui invisível. E nós estamos fazendo isso depois de 0 milissegundos de temporizador. E efetivamente o que vai acontecer é o seguinte, a borda da classe segurar vai permanecer na imagem que está arrastando, mas aqui na origem não vai ter nada, não vai ter nem a imagem. Portanto, é assim que nós podemos arrastar a imagem sem que na origem ela permaneça lá. Se a gente não tivesse esse temporizador aqui, ela ia continuar na origem com a classe segurar. E aí, o que nós queremos fazer é o seguinte, além de fazer isso, vamos pensar aqui. Deixa eu salvar. Além de fazer isso, aqui no início da função iniciar arrasto, eu vou checar se... E aí eu vou definir aqui, ó. Se o elemento que disparou o evento, que a gente acessa através da propriedade target, se a lista de classe desse elemento contém, e aí eu vou utilizar aqui o método contains, se contém a classe preenchido, a gente quer fazer o seguinte, ó. A gente quer selecionar o evento e chamar o método preventDefault. Esse método preventDefault, ele previne o comportamento padrão do evento quando esse evento ele é ativado, quando ele é detectado. A gente vai entender daqui a pouco por que a gente faz isso. Mas de qualquer maneira, se o elemento que disparou o evento não conter a classe preenchido, e aí aqui eu vou botar um sinal de exclamação na frente, porque eu quero inverter a lógica, né? Aqui no caso, com o sinal de exclamação, eu estou dizendo não, eu estou invertendo o valor desse trecho aqui, ó. Então, se ele contém, se isso aqui é verdadeiro, né? Se o elemento contém, o ponto de exclamação aqui na frente vai tornar a expressão falsa. Então, verdadeiro vai virar falso. E aí, depois de prevenir o comportamento padrão do evento, eu vou retornar, porque eu não quero executar essas linhas de código aqui. É isso que return faz, né? Retorna a função onde ela foi chamada e não executa o resto.
Daqui a pouco nós vamos entender por que nós estamos prevenindo o comportamento padrão. De qualquer maneira, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar novamente o corpo da página, vou adicionar um detector de eventos. E aí, o evento que eu quero detectar dessa vez é o evento drag end. A palavra drag significa arrastar, end significa fim. E drag end é o evento que é disparado quando o usuário para de arrastar um elemento. E aí, para esse evento, eu vou chamar uma função chamada finalizar arrasto. Vou definir essa função aqui embaixo. Function finalizar arrasto. E aí essa função vai fazer o seguinte, ó. Essa função finalizar arrasto, ela vai simplesmente selecionar. Vamos pensar comigo. Do jeito que está aqui agora, do jeito que está aqui agora, se eu arrastar essa imagem e soltar, ela não volta, ela desaparece, né? Porque aqui na linha 15, a gente definiu o preenchido como sendo invisível, né? Em nenhum momento a gente está voltando, em nenhum momento a gente está atribuindo de volta a propriedade preenchido, que é a propriedade que faz a imagem aparecer. Portanto, aqui eu vou criar essa função chamada finalizar arrasto. E aí eu vou selecionar o elemento preenchido, vou selecionar a propriedade className e vou definir como sendo preenchido, que é aquela classe que nós temos lá. Eu vou salvar esse arquivo e agora se eu arrastar e soltar, ela volta, né? Portanto, o elemento preenchido, a imagem, enquanto a gente está arrastando, ela fica invisível por conta dessa redefinição aqui da propriedade className. Mas quando a gente solta, que é quando o evento dragEnd é detectado, a classe preenchida ela é devolvida ao elemento. Portanto, nós já detectamos os eventos dragStart e dragEnd, né? Início do arraste e fim do arraste. O que nós devemos fazer agora é selecionar cada uma dessas caixas aqui, que é o que nós já fizemos, né? Aqui na linha 2. E aí, para cada uma dessas caixas, nós queremos adicionar alguns detectores de eventos a elas. Para fazer isso, eu vou fazer aqui na linha 8, vou escrever o seguinte, ó. Vou criar uma estrutura de repetição for const caixa of caixas. Então, para cada uma das caixas no vetor caixas, e aí eu tenho acesso aqui a cada um dos elementos individuais do vetor, através dessa constante aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, caixa.addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento dragOver. Ou melhor, eu quero detectar o evento... Eu quero detectar o evento dragEnter. DragOver vai vir daqui a pouco. DragEnter. E aí, quando esse evento for detectado, eu vou chamar a função aoEntrar. É uma função que não existe ainda, nós vamos criar daqui a pouco. E esse evento aqui, dragEnter, ele é disparado quando o elemento que está sendo arrastado encosta em um elemento pela primeira vez, né? Naquele toque inicial. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, ó, vou definir uma função chamada aoEntrar. E aí, para essa função, a função ela recebe automaticamente o evento que foi detectado. Vou chamar esse argumento de evento. E aí, eu vou fazer esse aqui, ó. This, que representa o elemento que disparou o evento. No caso, o evento aqui da função aoEntrar é o evento dragEnter.
E quem está detectando esse evento são as caixas, né? No caso, as caixas vai detectar quando a imagem encostar nela, né? Quando um elemento que está sendo arrastado encostar nela. E aí, essa função eu quero fazer o seguinte, ó, através da palavra-chave this, que representa o próprio que representa o próprio elemento, nós podemos adicionar uma classe a esse elemento, que é a caixa, né? A caixa que disparou o evento. Nós estamos acessando essa caixa através da palavra-chave this. This em inglês significa isto. Em programação, em JavaScript, this representa o objeto que chamou a função. No caso aqui, a função ao entrar. E aí, eu vou definir o seguinte, ó. Para esse elemento, eu vou concatenar, eu vou adicionar um valor aqui à sua propriedade className, que vai ser espaço sobreposto. E no caso a gente coloca o espaço aqui e o espaço aqui, porque senão a classe que estava antes ia ficar junta, ia ficar como se fosse uma palavra só, e aí não ia funcionar, né? Essa classe aqui que a gente está adicionando é uma classe distinta das que já existem. Por isso que quando a gente usa o operador de concatenação, que é mais igual, né? A gente coloca um espaço aqui para separar. E aí, se eu salvar, vamos fazer o seguinte, vamos imprimir no terminal esse evento. Esse evento que foi detectado que foi detectado aqui no drag enter, né? No início do arraste, ou quando o elemento arrastado encosta no outro. Eu vou salvar. E aí, olha que interessante. Se a gente arrastar aqui, ó, e encostar, a gente vê o evento sendo impresso aqui para cada uma das caixas, né? Deixa eu recarregar aqui. Ó, se eu começar a arrastar, logo quando eu começar a arrastar, esse evento drag enter, ele é disparado imediatamente, porque ele vale para essa caixa que já contém a imagem, né? Então, se eu arrastar aqui, ó, ele já detecta. Logo quando estava aqui, ó, e se eu encostar, ele vai detectando mais vezes. E já adiciona a classe sobreposto, que aplica aquele fundo preto, né? E a borda tracejada branca. Se eu encostar nos outros elementos, acontece a mesma coisa. Então a gente já detecta quando um elemento encosta em outro. Só que nós precisamos detectar quando o elemento sai de cima do outro, né? Para a gente poder remover essa classe sobreposto, porque a gente não quer que as caixas permaneçam nesse modo quando não tiver um elemento arrastando em cima delas. Portanto, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, aqui, para cada uma das caixas, né? Caixa.addEventListener, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento dragLeave. A palavra drag significa arrastar, leave significa deixar. Então, quando um elemento que estava encostando na caixa deixa de encostar na caixa, esse evento ele é disparado. E aí, eu vou chamar a função ao sair. Vou chamar essa função de ao sair. Não está definida ainda. Vou fazê-lo aqui na linha 32. Essa função ela vai receber o próprio evento. E aí, deixa eu imprimir o evento. E eu vou também definir a propriedade className da caixa, né? A palavra-chave this representa o elemento que disparou a função, que no caso é a caixa aqui, né? E aí eu vou definir a propriedade className como sendo caixa. E aí aqui, como eu estou usando o operador de atribuição, o valor que estava antes vai ser descartado, né? Que no caso é o sobreposto aqui. Vou salvar esse arquivo. E aí agora, se eu arrastar, colocar em cima e depois sair, ele
reconhece que ele detecta o momento que o elemento que está arrastado saiu de cima, né? E no caso, essa detecção, ela utiliza o ponteiro do mouse aqui. Então, se eu arrastar com o ponteiro do mouse na parte de cima aqui do elemento, repara, logo quando eu encostar, onde está o mouse ali com a bolinha com o traço diagonal vermelho, né? É ali que está o mouse. Se eu encostar, já detecta. Já se eu arrastar com o mouse mais no meio aqui, ó, ele só vai detectar quando o ponteiro do mouse encostar. Portanto, é assim que funciona. Perfeito. Portanto, esses eventos, eles são impressos aqui no terminal e você pode dar uma analisada aqui nessas propriedades se você quiser. Mas o que nós queremos fazer agora é o seguinte. Vamos pensar aqui. O que nós queremos fazer agora é detectar. Nós queremos detectar enquanto. No caso, a gente consegue detectar quando encosta e quando sai, né? Só que existe um evento para quando o elemento sendo arrastado permanece em cima. Então, enquanto o elemento que está sendo arrastado permanecer em cima aqui do outro elemento, esse evento vai ser disparado, né? Continuamente. E aí, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, caixa.add event listener. O evento que eu quero detectar é o evento drag over. A palavra drag significa arrastar, over significa por cima. Então, esse evento aqui, drag over, vai ser disparado quando o elemento estiver sendo arrastado e estiver em cima da caixa, né? E aí, a função que eu vou chamar vai chamar ao arrastar sobre. Essa função ela não existe, eu vou criar ela aqui embaixo. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o evento. Por enquanto a gente vai só imprimir o evento. Vou salvar. E aí, vamos testar. Olha só, quando eu tiver com a imagem sendo arrastada em cima de outro elemento, você vai ver aqui no console um monte de mensagens sendo impressas. Quer ver? Ó? E se eu manter o elemento arrastado em cima, vai ficar disparando continuamente. Repara que essa barra aqui do lado direito vai aumentar, né? E aí se eu fizer isso, ó, você vê que, repara ali no console, vários eventos do tipo drag over são detectados, né? Isso vai acontecendo continuamente, né? A gente vê aqui que vários foram detectados. A gente vê aqui que o tipo de evento, no caso aqui, o último foi drag leave, né? Que é quando sai, que foi o último evento, né? Mas aí o drag over, você encontra ele aqui, ó. Aqui, ó, drag over. É quando você mantém um elemento em cima do outro. Então a gente consegue detectar isso. E aí, existe um quarto evento aqui, que é o evento drop, que é quando a gente larga, que é quando a gente solta um elemento em cima do outro. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, caixa, add, event, listener. O evento que eu quero detectar é o evento drop. Drop, em inglês, significa soltar. E aí, a função que eu vou chamar quando esse evento soltar for detectado vai se chamar soltar. Essa função ainda não existe, vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou
que é uma função chamada soltar. E aí, eu quero... Vamos imprimir no terminal o evento, que é passado aqui para a função como argumento. E vamos imprimir aqui antes, ó. Soltou. Vou salvar. Aqui eu vou imprimir... arrastando sobre. Vou imprimir só a mensagem. Vou salvar. E aí, deixa eu abrir aqui o console. Vamos lá, eu vou arrastar por cima, ó, e a gente vê ele, ó, arrastando sobre. E repara, a gente vê ele no lado esquerdo, a mensagem arrastando sobre, a mensagem sendo impressa várias vezes, né? Porque o evento drag over, ele vai sendo detectado continuamente. Agora, quando eu soltar, a gente deve ver a mensagem soltou. Eu vou soltar. E aí a gente vê aqui a impressão do evento drag leave, que é o evento que é disparado quando o usuário para de arrastar um elemento. Então esse evento ele foi detectado, drag leave. Mas o evento drop, que é o evento de soltar um elemento em cima de outro, não foi detectado. A gente não vê aqui a mensagem soltou. E o motivo é o seguinte: para a gente permitir, e isso é bem interessante, para a gente permitir, para a gente prevenir que qualquer elemento da página ative ou dispare esse evento drop, que é de soltar, né? Para a gente prevenir que qualquer elemento possa reconhecer esse tipo de evento e se qualquer elemento da página detectasse esse tipo de evento, poderia causar um problema, no sentido de que se a gente arrastasse e soltasse algum elemento em cima de outro elemento que não deveria ter essa funcionalidade de arrastar e soltar, então imagina que além das caixas aqui, a gente tivesse mais elementos aqui que não fizessem parte dessa funcionalidade de arrastar e soltar. E aí, se a gente soltasse esse elemento aqui que está sendo arrastado em cima desse elemento, isso poderia causar problemas no nosso código. Então, por padrão, nenhum elemento detecta o evento drop. Nenhuma dessas caixas aqui, por padrão, nenhum elemento reconhece o evento drop. Elementos em HTML só vão reconhecer esse evento drop quando a gente soltar um elemento em cima deles, somente se no evento drag over a gente prevenir o comportamento padrão do evento. O comportamento padrão do evento drag over é não permitir que a gente possa soltar um elemento em cima do elemento que detectou o evento drag over. Então, por padrão, o evento drag over, que é o evento que é disparado enquanto a gente está com um elemento arrastado em cima do outro. Então, enquanto eu estou com esse elemento em cima aqui, o evento drag over ele vai disparando. E a gente pode detectar isso aqui, ó. Se eu vim aqui, deixa eu abrir aqui o console. Peraí. Ó, a gente vê ali, ó, arrastando sobre. Então, o evento drag over está sendo detectado. O evento drop só vai ser disparado quando eu soltar o evento, quando eu soltar o elemento. O evento drop, que é de soltar o elemento, né? Ele só vai ser detectado se a gente prevenir o comportamento padrão do evento drag over.
E aí esse evento drop vai ser detectado. Portanto, aqui na função ao arrastar sobre, que é a função que é chamada quando o evento drag over é detectado, essa função ao arrastar sobre tem acesso ao evento, né, que é passado como argumento. E aí eu vou chamar o método prevent default. Com esse método prevent default, as caixas elas terão a capacidade de ter o elemento soltado em cima delas, e aí o evento drop vai ser detectado, a função soltar vai ser chamada e a mensagem soltou será impressa no console. Eu vou salvar o arquivo. Espero que vocês tenham entendido a explicação. E aí agora quando eu soltar aqui, ó, soltou, o evento foi detectado, a gente vê aqui a mensagem soltou, mas a gente ainda não vê a imagem dentro, né? Ela volta para onde ela estava. Portanto, para corrigir isso, aqui no evento soltou, eu vou definir, eu vou acessar o elemento que chamou a função, e aí eu tenho acesso a esse elemento através da palavra-chave this. A palavra-chave this representa um elemento aqui da página, uma caixa. E, portanto, elementos em JavaScript, né, elementos HTML em JavaScript, possuem um método chamado append. Esse método nos permite anexar, nos permite adicionar um elemento a outro. E aí, o elemento que eu quero adicionar a essa caixa que chamou a função soltar, que foi detectada aqui quando a gente soltou a imagem, né? Eu vou anexar, eu vou adicionar o elemento preenchido a essa caixa. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, quando a gente arrastar agora e soltar, a gente vê a imagem, que aqui no código é o elemento preenchido, né? A gente vê ela mudando de lugar. E aí eu preciso agora remover essa classe aqui, que é a classe sobreposto, né? Que adiciona essa borda tracejada. Para fazer isso, aqui na função soltar, eu vou selecionar o elemento, né? Que é a caixa. Vou acessar a propriedade className, que é a classe do elemento, e vou definir como sendo caixa, só caixa. E o que estava antes vai ser descartado. Vou salvar. E agora, quando eu soltar, nós vemos a nossa funcionalidade do jeito que nós queremos. Nós temos aqui essas informações impressas aqui no console. Deixa eu remover isso para deixar o nosso código um pouco mais limpo. E, portanto, deixa eu salvar. E, portanto, agora nós temos o nosso projeto de arrastar e soltar. No início do vídeo, eu tinha falado algo a respeito dessa seção do código aqui, ó. Nessa seção aqui, no inicial arrasto, né, na função inicial arrasto, a gente está checando se o elemento que disparou o evento não contém a classe preenchido, né? No caso é esse aqui. E aí, a gente utiliza essa classe aqui para o seguinte. Vamos pensar. Deixa eu remover essa checagem aqui, para ver o que acontece. Vou salvar. E aí, se eu arrastar, ué, não muda nada? Deixa eu checar aqui a estrutura de elementos. Esse aqui possui a caixa, vamos lá. Aquela checagem ali eu acho que não precisa, não. Essa checagem aqui, ela não precisa, não. No caso aqui a gente estava testando se... Aqui a gente está testando se o elemento que disparou o evento não contém a classe preenchido. Né? Se a gente está testando aqui se algum elemento que disparou
Aqui a gente está testando se o elemento que disparou o evento drag start, que é início do arraste, né? A gente está testando se o elemento não contém a classe preenchido, porque na teoria somente o elemento com a classe preenchido, que é a imagem, né? Pode dar início a essa funcionalidade de arraste, né? E aí aqui a gente estava prevenindo o comportamento padrão e retornando para esse aqui não ser para essas linhas de código não serem executadas. Eu poderia, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um elemento, quer ver? Vai ser um elemento H1 com o texto minha hash. E aí eu vou definir esse H1 como sendo draggable igual a true. Então, no caso, esse cabeçalho ele é um componente arrastável, mas ele não possui a classe preenchido. E aí, aqui na lógica do nosso código, na lógica do nosso código, se a gente arrastar esse elemento aqui, né, com o texto me arraste, se a gente arrastar ele, esse evento ele vai ser disparado, mas isso aqui não vai ser executado por conta dessa checagem aqui, né? E aí, se eu vim aqui, ó, e arrastar, deixa eu colocar aqui um console, evento, vou imprimir o evento, né? Vou salvar. E aí, se eu arrastar esse me arraste aqui, a gente vai ver o evento impresso aqui, porque a gente está imprimindo aqui na linha 16. Ó, eu vou clicar e vou arrastar. Ele é arrastado. E aí, só que essas linhas aqui não estão sendo executadas porque o elemento não possui a classe preenchido, né? No caso, o cabeçalho aqui ele não possui a classe preenchido. E aí, por conta disso, essa expressão aqui resulta em verdadeiro, porque não contém a classe preenchido. É isso que o ponto de exclamação significa, né? Não o que vier depois. E aí a gente está prevenindo o comportamento padrão do evento de arrastar e estamos retornando aqui a função e aí isso aqui não é executado. Se eu não tivesse essa checagem aqui, eu salvar e tentar arrastar o texto, a gente vê o texto sendo arrastado e ele recebe essa classe aqui, ó. Portanto, essa checagem aqui ela não seria necessária no nosso código, porque nós só temos um elemento com o atributo draggable igual a verdadeiro. Mas a lógica aqui é a seguinte: se a gente tivesse outros elementos na página que pudessem ser arrastados, a gente ia checar aqui se esse elemento sendo arrastado possui a classe preenchido, para a gente poder checar se é o elemento aqui, né, o componente de arrastar aqui e soltar nas caixas. E aí nós estamos fazendo essa checagem aqui para impedir que essas linhas aqui sejam executadas. Portanto, esse foi o nosso projeto de arrastar e soltar, um projeto bem simples, mas que te ensina os fundamentos desses eventos tão importantes na usabilidade de aplicações modernas.